Amém, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, irmãos, amém, irmãs, vamos dar início à leitura do alimento diário hoje no sábado, né, nós estamos neste volume aqui, Senhor Jesus, que é a palavra profética, uma candeia que brilha nas trevas, amém, e nessa semana 4, o versículo bíblico de hoje está em 2 Pedro 1:19, capítulo 1, versículo 19, que fala assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Senhor Jesus, né, o alimento diário de hoje, ele veio nos lembrar dali do Monte da Transfiguração, né? Quando o Senhor levou os discípulos ali pro monte, ele foi revestido de toda a glória e toda a honra do Senhor, né? E ali Pedro, quando viu aquela situação, falou pro Senhor, né? Senhor, se o Senhor quiser, né, faremos aqui uma tenda pro Senhor, para Elias e outra para Moisés, né? E no mesmo instante veio uma voz vinda do céu, falando assim, ó: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir, né? Senhor Jesus ali mostrou que o Senhor, de fato, era quem, né, Pedro e os discípulos, né, deveriam ouvir, né? Senhor Jesus, e ele relata isso em 2 Pedro, né, na sua epístola, né? Ele confirmou que a palavra do Senhor é a única palavra que eles devem ouvir e ser conduzidos, né? Senhor Jesus, né, que é a palavra profética, é o que de fato dá direção. Senhor Jesus, né? Então ele fala aqui, ó, no versículo 2 Pedro 1, 17 e 18, ele fala assim: ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte, né? Então, para você ver que de fato ele reconheceu a voz do Senhor, né? E o alimento diário vem nos alertar, né, que de fato a gente precisa reconhecer quando é a voz do Senhor, né? Não adianta a gente estar ouvindo belas palavras, né, palavras bonitas, mas que não vem da parte de Deus, né? Quando Deus fala, né, de fato as coisas acontecem. Senhor Jesus, né? Então nós precisamos de fato ouvir essa palavra profética, né? Senhor Jesus. E continuando o versículo aqui em 2 Pedro 1,19, fala assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Amém, né? Então louvado seja o Senhor, que a palavra profética é aquela que nos dá direção, é aquela que nos guia, né? Ele até dá um exemplo, Senhor Jesus, de quando uma pessoa está no escuro, né? Está no breu, né? Tá tudo escuro. Então ela ali, como ela não está vendo nada, ela não tem direção, né? Ela não sabe para onde ir, né? Não sabe para onde ir, pode, né, acabar indo para uma direção errada porque não está vendo nada, né? Mas não, quando a gente tem a palavra, ela é como uma luz, né? Então ela não nos deixa no escuro, né? Ela nos dá direção. Senhor Jesus, né? Até que o Senhor venha, a gente precisa estar seguindo essa palavra para poder de fato estar na direção que o Senhor quer nos conduzir, né? Amém. Louvado seja o Senhor.